E aí, meu povo, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de soluções. Nós falamos nos outros vídeos um pouquinho sobre característica das soluções, quanto à natureza da partícula dos solutos, o estado físico. Falamos também sobre saturação das soluções, o que é uma solução saturada, insaturada e assim por diante. Vamos seguir agora entendendo um pouquinho melhor esse esquema da solubilidade. Bom, quando a gente fala de solubilidade, a gente pode falar aqui de curvas, de gráficos que vão nos mostrar como que a solubilidade pode mudar conforme eu mudo o parâmetro da temperatura, que a gente viu que a solubilidade é dependente da temperatura e que eu estou falando. Bom, primeiro, existem curvas que são chamadas curvas ascendentes. O que significa isso? Quanto maior a temperatura que eu tenho, maior a solubilidade do meu composto, tá? De modo geral, isso acontece. Cuidado porque tem algumas exceções bem importantes para a gente saber aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um esquema do que seria uma curva ascendente. Perceba que nós temos nos eixos solubilidade, nesse caso aqui em gramas do meu soluto, para cada 100 gramas do meu solvente, que aqui é a água, e a temperatura. Perceba que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Para isso acontecer, a gente tem um processo de solubilização que é um processo endotérmico. Endotérmico significa que eu tenho absorção de energia. E de onde vem essa energia? Essa energia vem do meio, vem do que está ao redor do meu sistema. Com isso, o meu sistema rouba a energia do meio e aí eu tenho um abaixamento da temperatura do ambiente. Ou seja, quando acontece esse processo, para poder aumentar a solubilidade, eu roubo energia do ambiente. Como nós estamos nesse ambiente, a gente sente que a gente perde energia para o sistema. Se a gente perde energia para o sistema, a gente sente aí uma variação de temperatura. Então, é onde a gente sente que, perdendo energia, fica mais frio para a gente, ok? Um exemplo disso seria um composto aqui que é o cloreto de amônio. Então, quando eu dissolvo ele em água, se eu coloco a mão do lado de fora do recipiente, eu vejo que o recipiente fica mais frio naturalmente. Por quê? Ele teve que roubar energia do sistema para poder se solubilizar, ok? E aí, além disso, a gente percebe que se eu for aumentando a temperatura da minha solução, eu consigo dissolver cada vez mais o cloreto de amônio, ok? Continuando agora. Se a nossa curva não é ascendente, a gente tem uma curva descendente. O que acontece nessa curva descendente? Agora, se eu aumento a temperatura, a gente observa que a solubilidade do meu composto vai diminuir. Com isso, a gente tem esse formato aqui, por exemplo, de gráfico. Tá? Então, aumentando a temperatura, cai a solubilidade do meu composto. Ok? Nesse caso, nós temos um processo de solubilização exotérmica. Ou seja, ao fazer essa solubilização, há liberação de energia para o meio. E se eu libero energia para esse ambiente, percebemos que a temperatura do ambiente aumenta. Um caso clássico disso é a soda cáustica. Então a gente percebe que quando eu dissolvo soda cáustica, naturalmente a solução, sem fazer nada, esquenta, tá? Por quê? Porque a gente tem aí essa solubilização exotérmica, tá certo? Então, dois casos aí, curvas ascendentes, curvas descendentes. Vamos lá para mais um caso agora. São chamadas curvas com inflexões. Essas aqui não são tão comuns, mas podem aparecer para a gente analisar. Bom, o que significa isso? Essa inflexão é uma mudança em como a curva está se comportando. Por que essa mudança vai ocorrer? Porque ocorre modificação na estrutura da minha substância, do meu soluto, conforme eu mexo na temperatura. Por exemplo, quando eu tiro as chamadas águas de hidratação ou águas de cristalização. Lembrando que essa água aqui é a que faz parte do cristal do meu soluto.
tá? Não significa que o soluto está molhado ou mesmo que ele já está dissolvido. Não, ele está no estado sólido, mas nessa estrutura do cristal, do sólido, eu tenho moléculas de água. E quando eu tiro essas moléculas de água, eu mudo a estrutura do cristal. Um exemplo aqui, uma curva com inflexão é essa daqui, do sulfato de sódio. Perceba que ela começa como uma curva ascendente e depois se torna uma curva descendente. Por que ocorreu essa mudança? Aqui é um ponto de inflexão. Nesse ponto aqui, perceba que a estrutura do sal até então era essa e depois passa a ser essa daqui. Esse ponto 10H2O significa que eu tenho, na proporção, para cada Na2SO4, eu tenho 10 moléculas de água no cristal. E acontece que quando eu aqueço nessa temperatura aqui de 32,4 graus Celsius, essas águas de hidratação vão sair e a partir disso eu tenho o meu sal anidro, ou seja, esse sal sem essas águas de hidratação. Ou seja, eu vou mudar o comportamento do meu sal, ok? A gente não precisa saber de cor valores ou mesmo que tipo de curva que é para cada caso, mas saber interpretar isso num exercício que venha essas informações ou mesmo esses gráficos, ok? Bom, agora, pensando nos gráficos, a gente consegue fazer uma conexão entre a ideia da região, da saturação de uma solução com uma certa região no meu gráfico. Como? Por exemplo, imagina que a gente tenha esse gráfico aqui e ele me dê 3 pontos no gráfico, ponto A, ponto B e ponto C. E a curva de solubilidade é essa daqui em vermelho. Perceba que ela é uma curva ascendente. Bom, o que a gente pode afirmar com certeza? Toda vez que eu tiver uma solução e o ponto estiver exatamente em cima da curva, a gente tem uma solução que dissolve até o limite. Então, a minha solução está saturada. Ok? Então, pontos na curva são pontos de solução saturada. Agora, o que vai significar, por exemplo, o ponto A? Significa que na temperatura de 20 graus Celsius era para dissolver até essa região aqui, mas o ponto A está acima disso. Então, se eu tenho mais coisas dissolvidas do que o limite, e ele falou que é uma solução, então uma mistura homogênea, nos resta ser uma solução supersaturada. Por outro lado, aqui no ponto C, perceba que a solubilidade nessa temperatura aqui do ponto C está lá em cima, está muito alto. Só que o ponto C está muito mais para baixo, então eu tenho menos coisas do que o limite, ou seja, uma solução insaturada. Retomando então, na curva, solução saturada sempre. Acima da curva, supersaturada, pontos abaixo da curva, soluções insaturadas. Beleza? Muito útil aqui também para os exercícios conforme a gente for fazendo. Bom, agora falando de um caso especial, que é o caso dos gases dissolvidos em líquidos, principalmente aí pensando na água, tá? Temos vários casos desse tipo e acaba sendo muito importante que a gente saiba. Em geral, os nossos gases são pouco solúveis em água, tá? Isso tem a ver com o comportamento, com as interações aí intermoleculares que a gente já estudou. Mas, de modo geral, gases são pouco solúveis em água, então a gente não consegue dissolver tanto assim. Agora, a dissolução dos nossos gases é uma dissolução exotérmica, conforme a gente viu. Se ela é uma dissolução exotérmica, significa que, ao aumentar a temperatura da minha solução, diminui a solubilidade dos nossos gases. Então, eu tenho ainda menos gás dissolvido. Como que a gente pode fazer uma analogia para pensar aqui? Por exemplo, a gente pensa na questão dos gases dissolvidos na água e a relação com o efeito global, do aquecimento global. Acontece o seguinte, conforme a temperatura da água dos oceanos aumenta por conta do aquecimento global, a gente tem aí, justamente menos oxigênio, por exemplo, dissolvido. E aí isso pode levar à morte de todos os seres vivos que usam esse oxigênio dissolvido para poder aí respirar. Um exemplo até mais fácil até da gente perceber isso é a questão de um refrigerante, se eu pego ele frio ou ele numa temperatura mais quente, a temperatura ambiente. Perceba que quanto mais quente eu
tenho o meu refrigerante, menos gás fica dissolvido lá. Então eu vejo muito mais a formação de bolhas quando eu vou abrir uma garrafa que não está gelada do que uma garrafa que tá numa temperatura bem mais baixa, ok? E um outro fator que pode interferir nessa solubilidade é a pressão, tá? Ou seja, quanto maior a pressão que eu coloco lá do meu gás, maior a solubilidade em água. Com isso, a gente tem a questão de bebidas gaseificadas. Por que que, se você não fecha direito uma garrafa, fica sem gás? Porque esse gás, quando você não fechou direito, você deixou esse gás escapar e aí a pressão vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, o gás que está dissolvido vai saindo, saindo até ficar uma bebida quase sem nenhum gás, ok? Por isso que quando eles vão preparar uma bebida gaseificada, eles colocam numa pressão muito alta e aí fecha, lacra. Na hora que você abre esse lacre, você até ouve a saída desse gás, porque você está diminuindo a pressão. Então esse gás aí vai acabar saindo. Isso vai toda vez que você abrir a garrafa, ok? Então, dois casos importantes aí para gases em líquidos: temperatura e a pressão, ok? Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo nosso, mais uma aula nossa dentro de soluções. Temos ainda um último vídeo com exemplo de um exercício que pode aparecer aí com gráficos e soluções para a gente interpretar. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.